Olá, tudo bem? Espero encontrar você bem e a sua família também. Se você está acessando essa videoaula, é porque você tem acompanhado a série sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. E eu queria te parabenizar por isso. O principal estudo é sobre a espiritualidade. Enquanto a nossa espiritualidade não estiver saudável, nós não seremos crentes saudáveis, cristãos saudáveis, né? Lembro que a gente está seguindo aqui o livro do pastor norte-americano Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. A gente já está com a videoaula de hoje na aula 83. É aula por demais da conta, né? Pois bem, só para a gente retomar, nessa reta final desse estudo, o objetivo é cada um de nós criar uma regra de vida pessoal. Uma regra de vida pessoal. E ele sugere aqui 12 elementos, né, um quadro com 12 elementos que nós já vimos em aulas anteriores, para que, a partir destes 12 elementos, seja possível criar essa regra de vida pessoal. Nós já estudamos os seguintes elementos: escritura, silêncio, ofício divino, estudo, descanso semanal. E hoje, nessa aula 83, nós estudaremos sobre a simplicidade. Simplicidade. O que você imagina quando a gente fala sobre simplicidade? Eu quero trazer aqui 1 Coríntios 7,32, um texto bíblico que ele sugere, que diz: vivam tão livre de complicações, o quanto possível, para se concentrar ou simplesmente agradar ao Senhor. Vou repetir, 1 Coríntios 7,32. Viva tão livre de complicações, o quanto possível, para se concentrar ou simplesmente agradar ao Senhor. Uma tradução moderna da Bíblia. E aí ele vai trazer aqui uma série de exemplos. Eu estou aqui no meu cappuccino hoje, um pouco friozinho, fora do padrão goiano, né? Ele vai trazer uma série de exemplos sobre essa coisa da simplicidade, de fazer as coisas sem complicações. Então, por exemplo, ele diz que ele tem filhas, né? São filhas mulheres. E aí ele diz o seguinte: as nossas filhas não fazem 3 esportes ao mesmo tempo enquanto estudam violino, né? Então esse é um exemplo que ele dá. Esse excesso de atividades, esse ativismo pós-moderno do século XXI atrapalha essa questão da simplicidade. E aí ele dá outros exemplos. Então ele fala assim que eles também, além de não sobrecarregar as meninas com muitas atividades, eles têm muito cuidado na compra de artigos eletrônicos, né? Porque existe todo esse consumismo em relação aos artigos eletrônicos, especialmente com as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Né? Cada hora eles querem um celular novo, um smartphone, né? Cada hora eles querem, sei lá, um artigo eletrônico diferente. Eu nem sei falar quais são, porque são tantos artigos eletrônicos diferentes hoje em dia. E eles falam que eles têm cuidado em comprar esses produtos eletrônicos, né? Porque com isso eles vão ganhar tempo com as meninas. Em vez de elas ficarem lá envolvidas com esses artigos eletrônicos, elas acabam tendo tempo para estar com os pais, que ele diz ser muito mais importante. Outro exemplo que ele dá é que em vez de ter 4 cartões de crédito, eles têm só um, né, na família. Em vez de ter 4 cartões de crédito, apenas um. Em vez de ficar tão preocupado em elaborar refeições muito sofisticadas, em ficar com neurose se a casa está limpa, arrumada, eles preferem ganhar tempo entre eles, marido, esposa, marido e filhas, né? E essas coisas, uma comida muito mais sofisticada que eles vão preparar, ou uma casa toda organizada, tudo no lugar, isso eles deixam para um segundo plano. Eu me lembro daquela máxima de que, nossa, sua casa está tão organizada, tão arrumada, que nem parece que mora gente aqui, né? Então, estou dizendo para você ter uma casa bagunçada e suja. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente coloca a nossa ótica principal, nosso primeiro plano, nas coisas que não são as mais importantes. É muito mais. Lembram lá da história de Jesus com Marta e Maria? A Marta ficou arrumando tudo, preparando refeição, arrumando casa, não sei o quê, e Maria ficou aos pés de Jesus.
No fim, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Então não é que o que Marta estava fazendo era ruim e errado, mas a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Igual em família, né? A melhor parte da família é a convivência, estar junto com quem amamos, com os pais, com os filhos, com os irmãos, não é? Irmãs. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é jogar fora a parte que Marta fazia, por exemplo, mas entender que estar junto é mais importante, é a melhor parte. Né? Então, ele fala sobre isso também. Isso tem a ver com simplicidade. Quando a gente para com essas neuroses, né, a gente deixa um pouco o lado Marta calmo, a gente consegue avançar muito, né? Ele também fala sobre igreja, né? Ele diz que não está envolvido em... Eles procuram não estar envolvidos em muitos projetos ao mesmo tempo. Ele finaliza essa parte falando, a gente faz menos coisas, só que a gente faz melhor do que fazia antes. Isso é uma realidade, tanto na família, quanto na igreja, quanto no trabalho. Quando a gente pega muita coisa para fazer, quando a gente tem muita coisa para fazer, a chance de fazer bem feito tudo é muito menor. Quando nós fazemos menos coisas, temos menos atividades, com certeza estas que nós temos, nós fazemos com mais excelência, né? Com uma qualidade melhor. Nesse momento, ele vai tratar, por exemplo, também a dinâmica do dízimo. Ele fala que o princípio do dízimo dos 10%, né, da renda é um importante componente da simplicidade. Ele vai falar que é um importante componente da simplicidade. Olha que interessante, vai abordar a questão do dízimo aqui. Porque ele fala o seguinte, o dízimo nos ensina, estou lendo aqui o que ele fala, o dízimo nos ensina a abrir mão do que não é necessário e permanecer dependente de Deus como nossa segurança e fonte. E aí ele cita Jesus em Mateus 6:21. Jesus ensinou assim, que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então isso não é uma lei como a do Antigo Testamento. Pelo contrário, a questão do dízimo se torna um princípio eficaz que serve para nos manter separados do poder do dinheiro. Então a dinâmica do dízimo, para o Peter Scazzero, auxilia muito na simplicidade. A gente não fica refém da dinâmica do dinheiro, do poder do dinheiro sobre nós. Tem gente, por exemplo, que não entrega o dízimo porque é apegado ao dinheiro. Né? Tem condição de entregar o dízimo, tem uma boa renda, uma boa condição financeira, mas tem dificuldade do desapego, de desapegar daquilo. E isso é muito perigoso, é muito triste. Né? Ele fala também que a dinâmica do dízimo nos força a lidar com o nosso dinheiro com mais cuidado. Então, se você devolve o seu dízimo, 10%, e você tem que administrar 90% da renda, com certeza você vai ser levado a um maior cuidado com a gestão desse dinheiro. Né? Com a gestão desse dinheiro. E ele diz que na experiência deles, da família deles, ele, a esposa e as filhas, a cada ano eles têm aumentado, ele diz assim, ó, temos aumentado nossa porcentagem de doação financeira a cada ano como parte da nossa regra de vida. E temos visto Deus operar milagre após milagre em nos suprir. Então, na regra de vida pessoal deles, tem como proposta a cada ano aumentar a porcentagem do que eles entregam à igreja. Mas isso é eles, né? Isso é com eles. Isso é a família deles. O que eu quero trazer aqui para nós é a importância de entender sobre a simplicidade. Nós vivemos uma época marcada por um consumismo desenfreado. Cada hora somos levados a quase que a obrigação de trocar o smartphone, por exemplo. Se você está há 1 ano com o mesmo celular, já começam a olhar torto. 2 anos, 3, que isso? Né? Me lembro que a Luciana, agora esse ano, no aniversário dela, trocou o celular. O celular dela já tinha 5 anos de uso. Já estava com a bateria que praticamente não funcionava se não tivesse na tomada. Aí é uma questão de necessidade. 5 anos de uso. Só que quando você está há 1 ano já começam a olhar torto. Isso é um consumismo exagerado, desnecessário. Temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, a simplicidade. Anota esse elemento, toma nota dele, pensa na simplicidade na sua vida. Quando a gente chegar no final desses 12 elementos, aí a gente vai começar a construir a nossa regra de vida pessoal. Eu a minha, você a sua. Tá bom?
Então essa é a nossa videoaula 84. Espero que tenha feito algum sentido e abençoado a sua vida. Na próxima semana a gente vai para a aula 85, avançando nos elementos do quadro, para poder construir a regra de vida pessoal de cada um. E assim conseguir caminhar com uma espiritualidade emocionalmente saudável. Parabéns, viu? Por você estar acompanhando esse estudo tão importante, fundamental na vida cristã. Anota o que eu estou falando. Deus abençoe você, sua família, sua semana. E a gente se encontra na semana que vem, na próxima videoaula. Até mais. Obrigado.